A devastação de florestas tropicais tornou-se nos últimos anos o desastre ambiental de maior repercussão em todo o mundo. O problema vem atraindo o interesse de entidades internacionais, de governos estrangeiros e até mesmo de instituições financeiras para a Amazônia, que abriga quase 1/3 das espécies vivas da Terra. Também considerada uma das reservas naturais de maior diversidade genética do planeta, a Mata Atlântica vem se colocando ao lado da Amazônia no centro das atenções da luta ambientalista mundial. Vegetação e desmatamento são os assuntos de hoje. E aí, pessoal, como é que estão? Como eu prometi para vocês na aula passada, o assunto de hoje é uma continuação, não é? Ou seja, nós estudamos as paisagens vegetais do Brasil e hoje nós vamos discutir um pouquinho como que elas foram transformadas, não é? Nós vamos discutir que tipo, não é? Quais que desapareceram mais, quais que ainda existem um pouquinho e assim, as consequências, não é, desse desmatamento e por aí vai, não é? Esse é o nosso grande assunto de hoje, tá bom? Agora, primeira coisa que você tem que fazer é recordar quais são as paisagens vegetais do Brasil. Tá com paciência aí para estudar isso aí um pouquinho? Então vamos recordar. É um mapinha que assusta, mas você já estudou ele em detalhe na aula passada, não é? Então recordando comigo, veja que legal. Ó, formações vegetais, é tudo isso que está aí. Então eu vou dar uma passadinha rápida para você recordar comigo, né? Primeira, as florestas. A amazônica que eu estou mostrando agora. Floresta amazônica, olha como é grande a danada. Segunda, a mata dos cocais, carnaúbais, babaçuais. Terceira, floresta tropical, né? Tropical atlântica, mata atlântica, viu? Quarta, a araucária. Tá vendo a araucária? Então são as 4 paisagens florestais do Brasil. Existiam as paisagens complexas do Brasil. Então você vai ver agora identificar as paisagens complexas do Brasil. Recordando, veja lá. São aquelas não florestais, não é? Por exemplo, o Cerrado, veja como é grande, a Caatinga, o Pantanal Mato-Grossense. Recordou? Existe também aquela paisagem vegetal que não é nem florestal, nem arbustiva, ela é campestre, não é? São as gramíneas, os campos. Onde estão os campos? Olha lá que legal, veja. Tem campos, alguns na Amazônia, como eu disse, que são condicionados mais pelo solo do que pelo clima, não é? Tem campos, principalmente aqui, ó, no sul do Brasil. No sul do Rio Grande do Sul, sobretudo, é o que nós chamamos de campanha gaúcha, né? E para terminar, nesse mapinha mesmo, as vegetações litorâneas, que o destaque, né, é aquela que existe nos mangues, olha lá, acompanha todo o litoral brasileiro, todo o litoral, todo o litoralzinho, desde o Oiapoque até o Chuí, não é? Muito bom, recordou as paisagens vegetais, não tem jeito, tem que decorar isso aí, sinto muito, não é? Na prova, eles colocam um mapa, ou com todas essas, enumeram algumas delas, cobrando quais são, ou destacam uma ou outra. Você tem que falar o que é. Muito bom. Bem, essas vegetações que você acabou de ver é o que existia no Brasil quando o Cabral chegou aqui, como nós já estudamos. Como é que está hoje? Como é que vai ficar no futuro? Bom, depende. Como estão hoje? Muito modificadas. Modificadas, sobretudo, pela ação de quem? Nossa, não é pela ação do homem. O homem, ele acaba interagindo com a paisagem vegetal, com o clima, com a natureza. O homem é um grande transformador da natureza. E a vegetação se dá mal nessa brincadeira, não é? Então, para você ter uma ideia de como evolui o desmatamento no Brasil, eu vou te mostrar como é que foi, né, o desmatamento das áreas florestais. Porque não são só as florestas que são desmatadas no Brasil, não. As paisagens não florestais também são. Agora, as florestas sofrem desse problema, né, de uma maneira muito mais acentuada. Então, olha que legal, veja lá como é que era o Brasil antes. Veja, bem antes, na época do Cabral, 1500. Tudo isso que você está vendo aqui em cor mais clarinha são florestas. Tá vendo? Essa aqui é a mata, né, floresta amazônica, isso daqui que nós chamávamos de mata atlântica. Tudo que você está vendo mais escuro aqui não são florestas, são outras paisagens, não é? Como você pode ver pela legendinha ali. São outros, tipo cerrado, caatinga, campos, são as chamadas vegetações complexas ou herbáceas, não é? Então tem 2 grandes paisagens florestais, a amazônica e a tropical. A mata tropical atlântica. Tinha também aqui, encravadinha aqui, a mata subtropical, que
também sofreu um grande processo de devastação, não é? Ora, veja como mudou. Em 1989 ficou desse jeitinho maravilhoso que você está observando aí. Tudo que você está vendo em vermelho são as áreas desmatadas. 89 acabou de passar, então você vê que, ó, por exemplo, a Mata Atlântica, ela praticamente desapareceu. Desapareceu. A araucária, que estava mais ou menos por aqui, ó, também foi embora. Já era, mas já era. Mata Atlântica sumiu. Onde é que sobrou um pouquinho? Isso aqui que você está vendo, ó, é um pouquinho de Mata Atlântica. Sabe o que é? É o que nós chamamos de Serra do Mar aqui no Sudeste, não é? Então o que sobrou um pouquinho foi dessa danada da Serra do Mar. Só para você ter uma ideia, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, aproximadamente 85, 90% era coberto de florestas. Hoje não dá 0,5%. E esse 0,5% é aquilo que se vê quando está indo para a praia. Em quase todos os estados litorâneos é assim. Né? Na encosta, né, do Planalto Atlântico, que a gente chama de Serra do Mar, é onde você vê um pouquinho de área florestal. Pouquinho, porque o resto já foi. Volta para a figurinha de novo, veja lá que legal. Na Amazônia, observe que o desmatamento também está ocorrendo de maneira intensa. Já ocorreu de maneira intensa, principalmente em que áreas da Amazônia? Na porção sul da Amazônia, que nós chamamos de quê? Porção meridional. E porção leste da Amazônia, que nós chamamos de quê? Porção oriental. Então, a Amazônia Oriental, que é onde a setinha está mostrando para você, e a Amazônia Meridional, né, nas bandas de Mato Grosso. Essa área sofreu um intenso desmatamento. E no ano 2000 vai ficar assim, ó, se mantiver o ritmo de desmatamento. Percebeu a diferença? A Amazônica sumiu, não é? A devastação foi muito grande, sumiu. Mas ainda mudou bastante até o ano 2000. E quem sumiu mesmo para valer foi a tropical, né? A Mata Atlântica acabou, já era praticamente. Bom, isso é muito importante, Esse ritmo de desmatamento é cada vez mais acentuado. Agora, o que você tem que pensar sempre, não é? Você tem que pensar no seguinte, que a ação do homem nessa atividade vai trazer uma série de consequências. Tá claro, além do desaparecimento da floresta. Essa não é a única consequência, é uma delas, não é? Embora seja uma das mais graves, não é? Uma das modificações, não é? Uma das consequências desse desmatamento é basicamente o seguinte, vamos pensar o desmatamento em área florestal. Pensou? Então você tem uma paisagem florestal, você vai arrancar a floresta. O que acontece? A vegetação, ela é como que um escudo protetor do solo. Quando você tira a vegetação, o solo perdeu esse escudo protetor. Você fala, não, mas eu tiro a floresta e coloco outra coisa qualquer. Coloco, por exemplo, um pasto no lugar. Isso é muito comum na Amazônia. Dê uma olhadinha. Olha que legal, veja que legal. Ó, a Amazônia, ó. Pastagem e floresta. Você está vendo a Amazônia ao fundo? E na frente um pasto. Você fala, mas cadê a vaca? Pois é, você vê o pasto, mas não vê a vaca. Esse tipo de paisagem, esse tipo de desmatamento, como eu disse, muito comum na Amazônia, não é? Você fala, mas o pasto aí não está protegendo o solo? Protege muito menos do que a floresta. Consequentemente, o que acontece? A água, a chuva chega com muito mais impacto no solo, apesar do pasto. Ela chegando com mais impacto, ela vai provocar uma série de consequências aí. A mais grave de todas é o aumento da erosão, não é? A erosão vai se acentuar muito. Acentuando a erosão, você tem a destruição do solo. Esse material carregado, ele vai ser carregado para os rios. Chegando nos rios, o que acontece? O rio vai ficar turvo, a água que antigamente era mais transparentezinha nos rios amazônicos, essa água vai ficando cada vez mais turva, mais escurinha. Ora, vai ficando mais escurinha, esse material vai depositando no fundo, o rio vai ficando mais raso, é o que nós chamamos de assoreamento. Então você vai tendo assoreamento do rio, o rio está mais raso, cabe cada vez menos água. A água penetra menos nos solos, ela escoa mais superficialmente. A floresta segura essa água, faz com que essa água penetre. E não tem a floresta, a água escoa mais depressa. Conclusão, chega mais água no rio que já está mais raso por causa do assoreamento. Consequentemente, aumentam o quê? As enchentes na região. Não é? Então, essa evolução, né, de coisinhas que eu disse para você sempre aparece nos vestibulares. Tome muito cuidado com isso. Não é? Todas as consequências do desmatamento. Existem outros problemas, né, decorrentes do desmatamento, que é o desaparecimento de alguns tipos de vegetação. Por exemplo, essa daqui sumiu, ó. É a floresta subtropical, ou é parte da floresta subtropical, a araucária. Dê uma olhadinha lá. Nesses grandes pinheiros, o famoso pinheiro do Paraná. Isso aqui daqui a pouco só vai ter onde?
Vai ter na casa de um ou outro que acha bonito, que quer guardar, porque naturalmente a araucária sumiu. Não tem mais nada, não é? Ela era típica de onde? Do Planalto Meridional. Tá claro, não é só do Planalto Meridional, existem outras áreas. Aqui no Planalto Atlântico, não é? Serra da Mantiqueira, por exemplo, nas áreas mais altas da Mantiqueira, tinha um pouquinho dessas araucárias, ainda tem até um pouquinho. Mas onde elas predominavam, desapareceu. E nessas áreas também você tem, né, vai se acentuar o processo, aquele processo todo que eu te contei, de erosão, de assoreamento dos rios, de aumento das enchentes, porque cabe cada vez menos água nos rios. Ora, o ponto básico, então, é você guardar essas consequências. Então, é o que você vai ver agora. Você vai ver um quadrinho que está sintetizando, não é, as consequências do desmatamento. Muito cuidado com isso. Então, dê uma olhadinha. Veja lá que legal. Observa, ó. Consequências do desmatamento. Vê se dá tempo de você anotar aí, ó. Primeira grande consequência, diminuição da permeabilidade dos solos. O que quer dizer isso? Que a água penetra menos nos solos. Mesmo que você substitua a floresta por um pasto, não é? O pasto já vai tornar o solo mais impermeável. Então, diminui a permeabilidade. Se a água penetra menos nos solos, o que é que vai acontecer? Aceleração do escoamento superficial, não é? A água vai escoar mais rapidamente, vai penetrar menos água nos solos. Ela escoando mais rapidamente, aumenta a erosão. Aumentando a erosão, essas partículas do solo que estão sendo carregadas vão ser depositadas nos rios, ou seja, vão ser levadas para os rios. Aumento das cargas sólidas dos rios. Quando eu falo em carga sólida, não sei bem no que você está pensando, não é? Mas eu estou pensando praticamente naquelas que são erodidas do solo, partículas de solo. Não estou pensando em poluição, outra, industrial, esgoto, sapato, boia, pneu, que a gente vê boiando em rio aí. Estou pensando em sedimentos. Esses sedimentos vão para o fundo, o rio fica mais raso, lembra o que acontece? Cabe cada vez menos água, logo transborda cada vez mais. As enchentes são cada vez mais graves. Esse problema é comum em várias áreas do Brasil, sobretudo em áreas metropolitanas. Não precisa nem ser em área metropolitana, né? Em cidades, às vezes, não tão grandes, você tem um agravamento desse problema. Claro, gente. Então tome muito cuidado com isso, não é um assunto importantíssimo. A gente deu uma resumidinha para você hoje, se você conseguir se aprofundar nele, tanto melhor, não é? Mas o que você viu hoje é o básico, o essencial. Muito bom. Então um grande abraço para você, espero que você tenha aprendido tudo direitinho. Até mais.